E para você que estuda direitos humanos, né? Estuda direitos, é bacharelado. O segredo não é só estudar direito, saber ler e escrever direitos, né? O segredo é a prática, né? Porque a teórica, véio, é fácil. Hoje em dia existe um governo que ajuda milhões de brasileiros, né, a aprender a ler e escrever. Isso é muito importante, né? E para você que sabe ler e escrever, eu tenho certeza que se eu te jogar qualquer conteúdo de direito, você vai saber de cor. Você vai ler, né? Bom, o assunto é, não sei se você já ouviu falar da Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, né? Ela existe porque para evitar certos tipos de incidentes, né? Tragédias maiores, né? Para poder ter um controle melhor da situação, né? Da humanidade, porque por mais que tenhamos estudos, né? As pessoas ainda saem fora de si, as pessoas insistem, tem mulher que insiste em bater no homem, tem homem que insiste em bater na mulher, né? E aí a gente vive uma guerra, né? Uma guerra quase, né? Uma guerra quase imperceptível, mas existe, né? Quando eu falo guerra, eu não estou falando em guerra de exército contra exército. O exército brasileiro, quando eu falo exército brasileiro, eu estou incluindo as forças armadas, né, marinha aeronáutica. Quando eu falo exército brasileiro e falo em guerra, não estou falando de guerra de exército brasileiro contra os seus países vizinhos, né? Contra os Estados Unidos, a Síria, Afeganistão, Japão, China e etc, né? Pelo contrário, existe uma guerrazinha, pequena guerra dentro do Brasil, uma guerra quase imperceptível, né? Parece mentira, mas é verdade. Talvez até você que tem farda, que é especializado, né? Você que é militar, você que é civil, você que é do exército, da marinha, da aeronáutica, você, né? Tem um preparamento para uma guerra, suponhamos que como se fosse um ataque de outro país, né? Mas a verdade é, a guerra está no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? A guerra, ela pode ser familiar e você tem que aprender a lidar com esse tipo de situação, né? Ah, entrei no exército, entrei na marinha, entrei na aeronáutica, por quê? Porque eu ia me preparar para a guerra. Tudo bem, vai se preparar para uma guerra. Eu vou receber o ataque dos países vizinhos, exemplo, China, Japão, Afeganistão, Síria e etc, né? Provavelmente exista, né, esse tipo de guerra, né? Mas quase impossível, né? Provavelmente o Brasil seja atacado um dia, né? Mas quase impossível, né? Se tratando de guerra, a guerra é familiar, né? Guerra familiar, né? Convivência com as pessoas, né? Como eu falei agora anteriormente, talvez até você que tem um preparo, que é do exército, que é da marinha, da aeronáutica, você não percebeu essa guerra, essa pequena guerrazinha, né? Mas existe sim a guerra, às vezes o pai e a mãe não gostam dos filhos formando-se para as forças armadas, né? Às vezes não gosta da profissão que o filho escolheu de professor, de agricultor, de pescador, e aí pode sim se tornar uma guerra, né? Às vezes não gosta da religião que os filhos escolheram, né? Às vezes é a guerra de marido e mulher, né? Bom, gente, mas vamos entrar no contexto principal, né? O contexto principal, tema principal. Maria da Penha, né?
direitos, leis que existem dentro do Brasil, direitos, né? Às vezes você não precisa ser advogado, você não precisa ser bacharel de direito, você aprendeu a ler e escrever, você vê lá na sua página, lá na internet, no Google, né? Lei Maria da Penha, que tem lá um conteúdo, você lê o conteúdo e você tem noção, né, da situação, né, da, 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 daquele conteúdo, né. Claro que existem professores de faculdade, universidade, alguns cursos profissionalizantes, onde os professores vão lá te passar o conteúdo mais explicado, né. Eu tenho pouco tempo, né, meu vídeo é curto, né, e, gente, saber ler e escrever, ser bacharel de direito, saber ler as leis Maria da Penha, saber quanto tempo o cara pega de, digamos, de prisão, né, por conta de uma violência doméstica, enfim, todo mundo sabe, né? Você pega um menino de 15 anos de idade que está estudando, você manda ele ler Maria da Penha para você, ele lê Maria da Penha para você, né? Só que saber ler não é tudo, né? Existe o dia a dia, né? Existe o dia a dia, existe a prática, né? A teórica é você saber ler e explicar o conteúdo, mas existe a prática, o dia a dia, né? Uma pessoa, né? Uma pessoa familiar, ela estava com problema familiar no relacionamento dela, né? Uma mulher, né? Uma tia, né? Ela estava com problema familiar no relacionamento dela. Quando eu chego na casa dela, essa mulher me comenta o assunto, né? Que ela estava vivendo com o padrasto do filho dela, padrasto, né? Não era nem pai biológico, padrasto. Sabe essas mulheres que namora, tem filhos, o relacionamento não dá certo, elas se separam e arruma outra pessoa, né? Aí ela estava com problema com o padrasto, né? Padrasto dos filhos. Já tinha tido discussões, empurrões e etc, né? O filho já completando a maioridade, né? O filho já completando a maioridade. Quando ela me comenta, o filho se aproxima de mim, né? E aí já foi logo dizendo assim, e aí quando ele começar a brigar com minha mãe, eu meto a porrada nele? Parece mentira, mas é verdade, gente. Quando ele começar a brigar com minha mãe, o enteado, né? Dizendo com o padrasto, quando o padrasto chegasse do serviço, do trabalho. Quando ele chegar do trabalho, que ele entrar dentro de casa, que ele começa a discutir com a minha mãe, o que acontece? Eu meto a porrada? Molecão lá, 18 anos de idade, né? 18 anos de idade já praticamente, terminando os estudos praticamente. Bom, gente, se eu incentivasse esse menino, na hora que o padrasto dele chegasse dentro de casa, que ele começasse a discutir com a mãe dele, e esse menino, eu incentivasse ele a meter a porrada no padrasto, né? Ele ia fazer o quê? Ele ia fazer besteira, né? Ia fazer uma... Bicho, não dá nem para imaginar, né? Porque ele pode pegar um objeto. Em cozinha, a gente sabe que existe toda cozinha dentro do Brasil, existe facas, né? Existe facão, existe objetos pontiagudos, né? Quando esse menino diz assim, quando ele chega do trabalho, eu meto a porrada nele, aí não, calma, cara, né? Não é bem assim. Porque a violência existe. Tudo bem que as pessoas não se entendem, né? Chega uma hora que as pessoas não se entendem, aí a violência começa a existir. Porém, nessa hora, o melhor a fazer é ligar para o 190, né? O policiamento da cidade. Tu liga para o 190, o policiamento da cidade vem,
Tenho certeza absoluta que os policiais não vêm meter a chibata no cara, né? Ele chega, vai apurar o caso, né? Vai escutar a versão da mulher, vai escutar a versão do marido, né? Talvez escute até a versão dos filhos, né? Apura o caso, vê se é um caso de separação, né? E vão achar a melhor maneira possível para esse tipo né, de violência que está acontecendo dentro de casa. O que acontece, ó? Não bate, né? Eu falei logo, pô, não bate no cara. A melhor opção é chamar a polícia. Por quê? Porque a polícia vem, a polícia vai escutar a versão do casal, de vocês que estão brigando, e vai apurar o caso e ver se é um caso de separação, né? E evita uma tragédia maior. Agora, pô, por que eu fiz isso, né? Porque se eu incentivo o moleque, na hora que o moleque, o menino lá, né, o rapazão lá, quase homem já, se eu incentivo o rapaz a meter a pisa no padrasto, o menino lá podia pegar uma faca de mesa, uma faca qualquer, um facão, né, e pegar o padrasto lá, a traição, né? Pratica uma baita de uma violência, lá vai se complicar, né? Gente, não dá nem para imaginar o tipo de situação que o rapaz ia se meter, né? Então, a melhor opção que eu achei, né, seguindo até para mim, claro, porque se um dia eu tiver com uma mulher e essa mulher tiver os filhos de outro cara que não seja meu, se eu tiver batendo boca com essa mulher, os filhos dela, os vizinhos dela, né, os familiares dela, pode sim ligar para o policiamento da cidade, o policiamento da cidade vem e me ajuda, né? Apura a história, né? Apura, né? Vai conversar comigo, vai escutar a versão da mulher, ver se é um caso de separação e a gente chega numa conclusão, né? E tipo, gente, eu já me deparei com esse tipo de situação. Eu sei ler, sei escrever, né? Se eu pegar um conteúdo Maria da Penha, né? Eu leio e entendo o caso, claro, né? Porque não é só ler, você tem que saber interpretar, né? Entender o que o conteúdo está passando para você, né? Mas como eu falei para você, pô, a prática, né? A prática é o que é. E eu já presenciei essa prática, né? E essa prática, pô, chama o policiamento da cidade, né? O policiamento da cidade está trabalhando para quê? Para resolver esse tipo de caso. Eu tenho certeza absoluta que nesse caso, quando você aciona o policiamento da cidade vem e vai escutar a versão das pessoas, né? Escuta a versão lá do homem agressor, da mulher agressora, escuta a versão lá do que está apanhando, escuta a versão dos filhos lá, dos enteados. Chega numa solução e já é, gente, né? Aí, pô, gente, a guerra, né? Ah, fulano foi para o exército, foi para a marinha, foi para a aeronáutica. Será que ele vai guerrear com o país vizinho? É difícil isso acontecer, porque a guerra é familiar, vizinhos, né? Pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe, vizinho contra vizinho, né? É uma guerra quase imperceptível. E, tipo, pô, não sei se essa pessoa ficou chateada comigo, né? Porque, né, de eu ter, pô, chamar a polícia, né? A polícia é a melhor situação nessa hora para resolver esse tipo de problema, né? Orientar vocês. Eu não sei se essa pessoa ficou chateada comigo, pô, mas que sirva para mim também. Sou solteiro, 32 anos de idade, né? Solteiro. Mas se eu arrumar uma mulher com filho, 2 filhos de outro cara, e se eu começar a ter discussão familiar, né? Eu com ela, sabe, aquela discussão verbal, psicológica ou até mesmo física que acontece, né? Chama a polícia. O vizinho pode ligar para a polícia, os enteados podem ligar para a polícia. Né? Por quê? Porque o policiamento vem, o policiamento vai escutar a versão lá dos ambos e vai, né,
vê se é um caso de separação, porque existe caso, gente, que é de separação, né? Aí você pensando que a guerra, né? Que a guerra, o nome guerra, é de países vizinhos, tipo Brasil, né, com a fronteira lá de um país vizinho. Só que a guerra está dentro do Brasil, né? Pode ser uma guerra de marido e mulher, pode ser uma guerra de familiar, de pai e filho, uma guerra de vizinho, né? Essa é a guerra que a gente tem, né? E não basta você ser o melhor em direitos, né? Ser bacharel de direito. Pô, sou bacharel de direito, fiz faculdade, fiz universidade. Então, tudo bem, mas existe uma prática. E na prática? Será que você é bom na prática? Na teórica tu é bom, na teórica tu foi nota 10. Tu é o melhor bacharel em direito na teórica, né? Mas existe a prática, o dia a dia, o cotidiano, né? É a prática, o dia a dia e o cotidiano que a gente vai analisar se tu é mesmo 10.